Olá, boa noite a todos. Aqui, plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde mais uma vez nós estamos falando ao vivo. E dentro de instantes, os senhores irão acompanhar o ato solene em comemoração ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. O orador oficial desta solenidade será o presidente da Escola Portuguesa de Santos, o senhor José Augusto do Rosário. Ilustres personalidades que se destacaram na cidade serão homenageadas pelas bancadas dos partidos com representação nesta Casa de Leis. Volto a repetir, nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e dentro de instantes os senhores irão acompanhar o ato solene em comemoração ao Dia de Portugal. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no YouTube ou no Facebook, ou então sintonizando o canal 48.2 digital, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Aguardem. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos que prestigiam esse ato solene em homenagem ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Essa solenidade é realizada em conformidade com o requerimento número 15/2023, aprovado na sessão ordinária do dia 9 de maio de 2023, de autoria do vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho. Neste momento, faremos a composição da mesa de honra desta solenidade. Convido para assumir a presidência desta solenidade o excelentíssimo senhor Marcos Roberto Silva, o vereador Tinho, autor do requerimento que originou este ato solene. Convido o excelentíssimo senhor Maurício André Campina, presidente da Associação Luso-Brasileira de Cubatão, a Alubrac. Convido os patrocinadores do concurso de redação promovido pela Alubrac, senhor Armando Peralta e senhor Manuel Simões Lopes. Convido o excelentíssimo senhor José Augusto do Rosário, digníssimo orador oficial desta solenidade. Pode tirar alguma foto minha aqui para colocar na história aqui. Uma vez composta a mesa de honra, gostaria de destacar a presença das autoridades e das personalidades que registram sua presença. Solicito que as palmas sejam dadas ao término da leitura dos nomes. Cátia Louro Cação, representante da OAB Cubatão. Maria Lúcia Peralta, representando a Secretaria de Educação. Ana Paula Gorgulho Lopes, coordenadora pedagógica da UME Lorena. Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, e Flávia Silvestre Rodrigues, coordenadora pedagógica da UME Padre José de Anchieta. Agradeço a presença de todas e todos. Uma salva de palmas a todas as personalidades presentes. Finalizando as considerações preliminares, convidamos o vereador Tinho para realizar a abertura regimental e assumir os trabalhos de condução desta solenidade. Em nome de Deus e da lei, declaro aberto o presente ato solene em homenagem ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Acompanharemos agora a execução do hino nacional e do hino de Cubatão e do hino de Portugal.
imagens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa fórmula, traz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém de amor à própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Longos séculos emoldurada, de palmas tão brasileiras, ao som das cachoeiras, prelúdio desta canção. Eis o 9 de abril, ao encanto vil, a mostrar a todo o Brasil o valor de combatão. Salve, salve, rainha das terras, bem amada combatão. Em tua história encerras paz, amor e tradição. Em tua história encerras paz, amor e tradição. Com magia de cordão de fadas, a bela região dominas, o ouro negro refinas, és fonte de força e luz.
Neste momento, acompanharemos um vídeo produzido pela TV Câmara de Cubatão, elaborado para esta solenidade. Solicito ao cerimonial para, em nome deste... Ponto de encontro entre o litoral e o Planalto, Cubatão marca sua história desde o século XVI. A cidade é de tal importância estratégica que a Companhia dos Jesuítas estabeleceu aqui a primeira alfândega do Brasil, e tudo de valor cruzava essas terras. A fim de consolidar o domínio colonial português local, em 10 de fevereiro de 1833, iniciou-se a atribuição e doação de terras denominadas Sesmarias. Essa data é interpretada pela Câmara Municipal como a implantação da Vila de Cubatão. Como não poderia ser diferente, surgiram personalidades entre muitos portugueses, que logo se destacaram na formação política e socioeconômica da cidade. Por aqui elegeram o primeiro prefeito e até hoje continuam sendo destaque na política local, lutando para consolidar os direitos e as reivindicações do povo. Lembremos de alguns locais que confirmam a influência oriunda do berço lusitano, como o Largo, que leva o nome da nossa cidade irmã, Largo do Aveiro, a bela praça por... Hoje está tudo certo. Alô? Essa presidência pede desculpa a todos por problemas técnicos, não será possível passar o vídeo. Solicito ao cerimonial para, em nome deste poder, proceder à saudação ao orador oficial desta solenidade, ao senhor José Augusto do Rosário. José Augusto do Rosário nasceu no arquipélago de Cabo Verde em 1959. Emigrou para o Brasil em 63 como cidadão português. Seu primeiro emprego foi no Consulado de Portugal em Santos entre os anos de 1973 e 1976. Trabalhou também por 5 anos na Agência de Turismo Vasco da Gama. Aos 21 anos, transferiu-se para São Paulo, onde graduou-se em letras pelas faculdades associadas do Ipiranga. Trabalhou no mercado financeiro por 28 anos em grandes instituições financeiras internacionais, como a Lloyds Bank, o Chase Manhattan Bank e o JP Morgan, onde ocupou cargos na gerência administrativa. Foi diretor do Centro Cultural 25 de Abril, em São Paulo, por 2 gestões consecutivas. Foi coprodutor e apresentador do programa de rádio Mundo Lusófono, juntamente com o mestre Martins Araújo, propagado através da rádio 9 de Julho, em São Paulo. Foi eleito deputado suplente pela emigração na lista do PAICV pelo Círculo das Américas, eleição legislativa 2011, para a Assembleia Nacional de Cabo Verde. É o principal dinamizador do evento Dia de Portugal, que acontece anualmente na cidade de Santos. Desde 2018, é empresário no ramo do turismo e consultor em assuntos de cidadania portuguesa na Agência de Turismo Vasco da Gama. Nosso orador tem uma vasta experiência profissional e na área social. Foi gestor do Consulado Honorário de Portugal, em Santos, por 10 anos, presidente da Associação Cabo-Verdiana do Brasil por 16 anos, presidente da Escola Portuguesa de Santos desde 2015, diretor e conselheiro do Centro Cultural Português de Santos, conselheiro da Casa da Madeira de Santos, conselheiro da Associação Atlética Portuguesa,
e é conselheiro do Santos Futebol Clube. Por todo o exposto e por sua história de dedicação à cultura portuguesa, José Augusto do Rosário é homenageado nesta noite. Essa presidência agradece a presença do ex-vereador Deodoro e do ex-vereador Armando Campinas. Senhoras e senhores, tendo a honra de conceder a palavra ao orador oficial desta solenidade, o excelentíssimo senhor José Augusto do Rosário. Muito boa noite a todos. Quero saudar aqui o vereador Tinho, autor deste ato solene e presidente desta sessão, e na pessoa de quem já cumprimento todos os outros vereadores da casa, todos os outros representantes do Legislativo de Cubatão. Quero cumprimentar o meu amigo Maurício Campina, presidente da Lubrac, na pessoa de quem também saúdo todas as outras autoridades portuguesas e dirigentes associativos da comunidade luso-brasileira. Quero cumprimentar aqui o meu amigo também Armando Jorge Peralta, na pessoa de quem cumprimento todos os outros amigos, e são vários. Vejo aqui o Armando Campina, vejo aqui o Toninho, vejo várias pessoas que são amigas e que me deixam muito tranquilo para fazer esta apresentação do que se refere ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Mas eu inicio também pedindo desculpas, porque ainda me recupero de 2 dias fabulosos da Festa de Portugal que aconteceu esse final de semana, da qual também sou responsável. E ainda me encontro um pouquinho afônico. Mas, dito isso, cumprimento todos os amigos que estão sendo homenageados essa noite. Senhoras e senhores, vou falar sobre o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Falo primeiro de Portugal. E nesta parte que eu vou apresentar, muitos desses nossos amigos imigrantes que vieram para Cubatão dar a sua parcela de contribuição na construção da cidade vão se encontrar. Nós, os imigrantes portugueses, somos de um Portugal que não mais existe. O Portugal das nossas lembranças era o Portugal do sacrifício, seja nas hortas, seja na pastoragem, seja na recolha da resina, ou nos trabalhos nas minas de lítio que alimentava a guerra. Muitos de nós saímos forçados da nossa terra, com uma mão e outra atrás, empurrados para a imigração por força das condições econômicas e do medo da tropa, imposto por um regime de ditadura que não aplacava. Sem esperança de futuro na nossa terra, embarcamos em debandada nos navios Norte King, Serpa Pinto, Santa Maria, Vera Cruz, e muitos neste navio na 3ª classe, quase junto com as cargas. Alguns mais afortunados vieram pela TAP ou pelas asas da Paner, dentre eles este que vos fala. Nesse momento, vem a lembrança de 2 expedientes que muito foi utilizado nessa época e que já não existem mais. Alguns dos senhores vão lembrar. A carta de chamada e o casamento por procuração. Com esses 2 instrumentos,
muitos da nossa comunidade foi facultado o direito de imigrar e de se juntar à família no país de acolhimento, no nosso caso, o Brasil. Esse foi o Portugal que deixamos para trás, mas que jamais seria esquecido, pois guardadas estão as lembranças da infância e da adolescência, que são os melhores períodos da vida. Esse é o Portugal da nossa saudade. Porém, inicia-se um novo período. Em 1974, e esse relato eu faço não porque li ou estudei, eu não sou acadêmico, mas eu vivi todo esse período. 74 começa com a Revolução dos Cravos e a queda do regime de Salazar. Nós soubemos e acompanhamos muito pouco deste movimento por escassez de notícias e por não sermos, na sua grande maioria, politizados a ponto de perceber o fervor político que ocorria e que culminaria com o início do processo de descolonização e, de uma forma compulsória, o início do desenvolvimento de Portugal, que até então se encontrava em estado letárgico. Em 1974, ainda em Portugal, era um Portugal subdesenvolvido e atrasado. Esse Portugal também ficou guardado na lembrança, mas não nas nossas saudades. Com o advento da Comunidade Europeia, já mais recentemente, Portugal se transforma. E é esse Portugal transformado que celebramos hoje. O Portugal moderno, que oferece sistemas científicos e universitários de qualidade, redes de tecnologia e infraestrutura de telecomunicação e logística de topo. É um Portugal hoje progressista e desenvolvimentista, com forte investimento na indústria, seja ela eólica, automobilística ou aeroespacial, inclusive em parceria com a Embraer. Portugal é hoje um país mais competitivo, mais sustentável, mais integrado na economia da Comunidade Europeia e global. Portugal é também o país das oportunidades, com espaço para investimentos no turismo, no ramo imobiliário e mesmo para aqueles que querem apenas desfrutar da sua aposentadoria em terras lusas. No turismo, Portugal vem sendo sistematicamente nomeado como um dos melhores destinos turísticos do mundo. Diferente daquele Portugal que empurrava seus filhos para a imigração, atualmente há até planos de incentivo para o regresso do imigrante. Ou seja, houve um período que éramos forçados a emigrar. Hoje, nós somos convidados a voltar como força de trabalho em Portugal. Com a escassez de contingente para fazer face às várias frentes de trabalho que se abrem, dado ao não preenchimento dessas vagas por portugueses, porque preferem trabalhar em outros países da Europa que remuneram melhor, o país escancara as portas para que imigrantes de vários outros países venham suprir essa necessidade premente de mão de obra. E assim, Portugal se tornou um país cosmopolita. Já se ouve pouco sotaque português nos restaurantes do Bairro Alto. Há muitos estrangeiros nas lojas da Baixa de Lisboa. Indianos, chineses, nepaleses, gente do leste europeu e da CPLP. Dentre eles, brasileiros, claro, que já chegam a uma população de quase 400 mil a viver em Portugal. O sotaque brasileiro já se ouve logo ao chegar no aeroporto, seja no serviço alfandegário, seja nos cafés, e estão em toda a parte, do Porto ao Algarve. E digo isso sem nenhum sentimento xenófobo, porque, de fato, Portugal precisa dessas pessoas ajudando na recuperação da economia e no desenvolvimento de Portugal.
Temos hoje um governo sólido e estável. Há um equilíbrio e bom entendimento entre o Legislativo e o Executivo. Para quem acompanha a política de Portugal, o Chega está chegando e vamos ver o que é que acontece nas próximas eleições. Falei dessa parte, desse recorte que fiz de Portugal e um pequeno lance do que é o Portugal atual. Neste momento, eu paro para falar de Camões, porque também é o dia de Camões. Luís Vaz de Camões, uma das maiores figuras da literatura lusófona, é um dos grandes poetas ocidentais de todos os tempos, que, na verdade, a data de 10 de junho é a data do seu falecimento, ocorrido em 1580, e que merecidamente foi adotada como a data máxima de Portugal. Lisboeta de família nobre, de educação sólida, de uma vida cheia de aventuras, batalhas, e em uma das batalhas ele perdeu o olho direito, de naufrágios, de tragédias e amores. Tudo isso inspirou a escrever os Lusíadas, a grande obra-prima da última flor do Lácio, que é a nossa língua portuguesa. Mas seria uma heresia mencioná-lo e não citá-lo. Portanto, vos brindo com uma única estrofe de sua autoria. Citando Camões: os bons vi sempre passar no mundo grave de tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Fim de citação, Luís Vaz de Camões. Já que mencionada a língua que herdamos, falada por mais de 260 milhões, que recentemente sofreu reformas com o novo acordo ortográfico, que de tão linda nos permite fazer poesia apenas juntando palavras, palavras que não estão no nosso cotidiano, mas que fazem parte deste belo e vasto vocabulário. Quero mencionar uma frase que eu próprio criei especialmente para esse momento. O que escasseia algures, quiçá sobeja alhures. Palavras do vocabulário português que não está no nosso uso cotidiano, mas que quer dizer exatamente o quê? O que falta em algum lugar, talvez sobre em outro lugar. Mencionada e citado o nosso amigo Luís Vaz de Camões, quero falar agora da nossa comunidade, fazendo uma ligação com a história de Portugal, com aquele recorte de Portugal que fiz anteriormente. E falo da comunidade porque também se comemora o Dia das Comunidades Portuguesas. Portugal é um país de 10 milhões de habitantes e registra fora de suas fronteiras cerca de 5 milhões de portugueses espalhados pela diáspora, dentre eles no Brasil, que conta com cerca de 300 mil portugueses. Destes, pelo menos 50 mil vivem em nossa região, entre imigrantes e luso-descendentes. Desde sempre, os portugueses sentiram necessidade de viver em comunidade e, para isso, criaram as suas agremiações, instituições e clubes. Para ficar não só nas entidades centenárias, posso mencionar o Centro Cultural Português, o Clube de Regatas Vasco da Gama, a Beneficência Portuguesa e a Escola Portuguesa de Santos, todas entidades portuguesas centenárias na nossa comunidade. Estas entidades foram criadas para atender, assistir, educar e deleitar o cidadão que, saudoso da sua terra, daquele Portugal que deixou para trás, tenta recriar um pedaço do seu antigo lar em terras estrangeiras. Em Cubatão não foi diferente. Motivados pela saudade e o orgulho da sua terra natal, a comunidade portuguesa local, que para aqui imigrou, deu mãos ao trabalho,
construiu a sua vida, construiu o seu patrimônio, formou os seus filhos e, desde sempre, deu importantes contribuições para a formação social e cultural dessa cidade, bem como para o desenvolvimento econômico de Cubatão. E seus descendentes resolvem criar a Associação Luso-Brasileira de Cubatão. Os nossos amigos imigrantes portugueses e seus descendentes criaram a Alubrag, com o objetivo de estimular, difundir entre os associados atividades de caráter cultural, recreativo, de benemerência, confraternização, dentre outros, sempre com o espírito de respeito e cordialidade. Essas premissas foram criadas e assinadas pelos seus fundadores, nomeadamente Armando Campina Reis, Armando Jorge Peralta, Antônio Ferreira Duarte, Arcanjo dos Santos Romão, Manuel Alves Fernandes, Mário Jorge de Oliveira, Maria de Lourdes de Jesus Peralta e outros abnegados que seguramente figuraram em ata de fundação. Dentre as ações dessa importante comunidade está a geminação com o Conselho de Aveiro, em Portugal, que quero crer está sendo profícua, a criação e a manutenção da praça que leva o nome desta cidade irmã, a Praça de Aveiro, a celebração do Dia de Portugal junto à estátua de Luís Vaz de Camões, para além da elaboração de jantares, celebrando o 10 de junho, que remete à cultura portuguesa, seja nas belas músicas, dançares, ou seja na vasta e rica culinária lusitana. A Alubrag, meus parabéns pelo belo trabalho. Termino rogando a Deus que ilumine os caminhos desses nossos bravos patrícios e que o seu trabalho inspire os filhos e netos para continuar mantendo sempre hasteada a bandeira de Portugal em terras cubatenses. Finalmente, falei de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Muito obrigado pelo convite e pela acolhida. Quero dar aqui um viva a Cubatão, um viva a Portugal e um viva à comunidade luso-brasileira. Muito obrigado e boa noite. Muito bem. Convido os vereadores desta casa para, juntamente com esta presidência, em nome do Poder Legislativo, prestarmos justa homenagem ao excelentíssimo senhor José Augusto do Rosário, digníssimo orador oficial desta solenidade. Essas palavras. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpe a folha. Não, tudo bem. Mais uma. Muito obrigado.
meus agradecimentos aqui ao mimo que acabo de receber, que diz o seguinte: Câmara Municipal de Cubatão, Estado de São Paulo, homenagem do Poder Legislativo cubatense ao excelentíssimo senhor José Augusto do Rosário, orador oficial do ato solene em homenagem ao Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, Cubatão, 15 de junho de 2023. Muito obrigado. Esta presidência agradece a presença do ex-vereador Marcinho. Convido o nosso cerimonial para proceder à saudação aos homenageados dessa noite. Neste momento, daremos início às demais homenagens desta solenidade. Nosso primeiro homenageado é o senhor Henrique Marcelo Ferreira de Souza, indicado pela bancada do MDB. Henrique Marcelo Ferreira de Souza tem 56 anos. É funcionário público municipal desde 1987, filho da saudosa e também servidora Dilce Ferreira Campos, neto de José Ferreira e bisneto de Miquelina Domingues, 2 portugueses oriundos de Aveiro, cidade irmã de Cubatão. Embora não tenha conhecido sua bisavó Miquelina, Marcelo cresceu ouvindo as histórias contadas por sua mãe a respeito da bisavó, uma portuguesa que trabalhou duro, começou colhendo madeira para vender nas casas e comércios da região. Com o fruto do seu trabalho, abriu a primeira pensão em Cubatão, onde recebeu muitos patrícios que aqui chegavam em busca de um sonho. Dona Miquelina foi um exemplo de luta, determinação e superação. Conquistou a primeira casa com energia elétrica em nossa cidade e auxiliou muitos dos compatriotas que aqui chegaram a encontrar uma oportunidade de trabalho. Pela sua trajetória, a convite do amigo Armando Campinas, Marcelo integrou o Conselho da Alubrac, Associação Luso-Brasileira de Cubatão, desde sua primeira formação em 2006. E, em 2010, assumiu como presidente, sucedendo o senhor Armando. Marcelo, num breve histórico, atuou no setor de cerimonial da prefeitura e, juntamente com portugueses, como os senhores Maneco da Tribuna, Antônio Duarte e Mário do Avis, foi responsável por homenagens a Camões e ao povo português realizadas na Praça Portugal. Também foi presidente do Grêmio dos Servidores de Cubatão, onde realizou muitas festas. Segundo ele, festas animadas e regadas à boa música, o que é comum entre as famílias portuguesas. Nosso homenageado, ao lado de sua esposa Lu, sempre procurou passar para seus filhos, Amanda e Mateus, o valor do trabalho, do respeito e da amizade, valores que ele considera os pilares de uma família feliz. Por todo exposto, Henrique Marcelo Ferreira de Souza é homenageado nesta noite. Convidamos o homenageado para fazer breve uso da palavra. Breve mesmo. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, é com muita alegria e satisfação que recebo tão importante homenagem. Eu nasci na Beneficência Portuguesa, em Santos, e a minha saudosa mãe sempre me dizia com um sorriso no rosto que as enfermeiras celebravam com entusiasmo e sotaque a chegada de mais um descendente desse povo que tanto aprendi a admirar.
Eu sou bisneto de Miquelino Domingues, como o cerimonial citou aqui, uma portuguesa que chegou aqui e começou criando gado na região onde hoje é a refinaria Presidente Bernardes, e mais tarde montou uma importante pensão que abrigou muitos dos seus patrícios que vinham em busca de uma nova vida em terras brasileiras. Trabalho na Prefeitura de Cubatão há exatos 36 anos. A maior parte desse tempo, eu sempre estive envolvido na organização de eventos e festas populares da cidade. Durante essa jornada, eu cultivei muitas amizades, das quais destaco o Maneco da Tribuna, o senhor Antônio Duarte e o Mário do Avis, precursores dos eventos em homenagem a Portugal. E eu recebi do Armando Campinas um convite especial para participar da formação da Lubrac, a Associação Luso-Brasileira de Cubatão. E eu queria agora, sem mais delongas, falar do Armando Campinas. Né? É por causa dele que eu estou aqui. O Armando Campinas é um cidadão ímpar nessa cidade, um cidadão honrado, um político de respeito, um amigo de verdade. Hoje ele está aqui, fez questão de me ligar hoje, dizendo da homenagem, que ele estava feliz por eu ter sido homenageado aqui hoje. Eu estou aqui pelas mãos dele. Né? Ele percebeu da minha didática, dinâmica de trabalho, que precisava pôr gente nova para ajudar os antigos, né, da tradição portuguesa na cidade. E eu sei pouco da vida de Portugal, eu sei das coisas que a minha mãe contava, das festas, das famílias. Tem aqui na minha família aqui o tio Toninho, que também está aqui, que vai ser homenageado hoje. O Buda, que já foi também o meu primo, também já foi presidente da Lubrac, depois na sequência. Então, é um trabalho assim, que a gente vai tentando passar para os filhos. Né? Está ali meu filho Matheus, Amanda, muito orgulho agora, encerrando esse ciclo. Né? Também gostaria de agradecer a família da Olívia, que tão bem me recebeu, aqueles portugueses maravilhosos, que hoje já estão lá do Papai do Céu. Né? Não tem uma casa de português que você chega que você seja maltratado. Sempre você é tratado com bom vinho, com boa alegria, com muita comida boa e assim, carinho. É um povo carinhoso. Talvez isso é uma herança importante para nós aqui hoje na cidade. Eu quero agradecer muito isso, e o Matheus, meu filho, me orgulha muito agora no final dessa jornada, recebeu um convite do Verde Gaio, o grupo folclórico de Portugal em Santos, né? Vai fazer uma turnê agora em Portugal, vai conhecer o Portugal primeiro que o pai, né? Vai lá conhecer, vai fazer uma turnê tocando violão, baixolão. É um violão com baixo, uma coisa muito interessante. Agradeço ao presidente Maurício, Tinho, que é meu amigo de infância, o Peralta, que também tantas vezes nos ajudou nos nossos eventos, e a todos vocês que estão aqui hoje, né, num dia como de semana, prestigiando essa data. Muito obrigado a todos, e a minha família, um beijo. Nosso próximo homenageado é o senhor Manuel de Pinho Ferreira, indicado pela bancada do PSD. Manuel de Pinho Ferreira nasceu em 17 de julho de 53, na cidade de Arouca, em Portugal, numa família com 7 irmãos. É filho de Luciana e Manuel. Em Portugal, começou a trabalhar em sua infância na agricultura. Em 1967, veio para o Brasil com 2 irmãs e sua mãe em busca de uma vida melhor. Iniciou no Brasil trabalhando como balconista em uma padaria na cidade de Santos, onde posteriormente virou sócio na panificadora. Em 1980, casou-se com sua esposa Eliana. Em 82, veio para Cubatão e virou sócio da panificadora Pão Quente. E em 86, se tornou sócio da panificadora Nossa Senhora da Lapa. Junto com o sonho das famílias da comunidade Vila Parise, que em 1990 foram contempladas com casas no bairro Jardim Nova República, Manuel deu início ao seu sonho de uma vida melhor e do seu próprio negócio. Fundou no bairro a panificadora Nova República, onde exerce suas atividades até a presente data. Maneco da Padaria traz consigo os valores transmitidos por sua mãe: não desistir de uma vida melhor, trabalhar duro, cuidar da família e fé. O português, como é chamado por muitos dos clientes da padaria, criou os 3 filhos, Manuel Carlos, Elaine e Amanda, com os frutos do trabalho na padaria Nova República.
Mesmo enfrentando um câncer, Manuel não se deixou abater e continuou a trabalhar diariamente. Por todo o exposto, Manuel de Pinho Ferreira é homenageado nesta noite. Convido o vereador Topete que faça a entrega da homenagem. Convidamos o homenageado para fazer breve uso da palavra. Boa noite a todos. Agradeço a cidade de Cubatão ter me... E ao amigo Topete que me homenageou hoje também. Só isso mesmo. Esta presidência agradece e registra a presença do senhor Paulo Eduardo Costa, do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Muito obrigado. Nosso próximo homenageado é o senhor Manuel Tavares Pinho Filho, indicado pela bancada do PL. Manuel Tavares Pinho Filho, o Maneco Tavares, nasceu em 8 de novembro de 1949, na maternidade de Santos. É filho de Odete Gomes Pinho e Manuel Tavares Pinho, portugueses que acolheram o Brasil como pátria. Maneco sempre morou em Cubatão. Até os 4 anos, morou no Itutinga Pilões, depois no centro da cidade, no Parque Fernando Jorge e, por fim, no Jardim Casqueiro, onde reside até hoje. É viúvo da dona Regina Aparecida Pinho, com quem conviveu por 48 anos. Pai de Alex Tavares Pinho e avô do jovem Cauã Vitucci Pinho, uma promessa do futebol. Maneco também tem como filha sua nora, Gisele Vitucci Pinho. Nosso homenageado começou a trabalhar em 65 como office boy na Cosipa, onde fez sua carreira profissional até a sua aposentadoria em 1996. Maneco Tavares é formado em Administração de Empresa pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado em Administração Hospitalar e Serviços de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Possui ainda MBA em Planejamento Estratégico pela USP. Foi professor universitário da antiga AELES, na cadeira de Administração Hospitalar e Serviços de Saúde. Também foi professor do curso técnico de Administração de Saúde no Hospital Ana Costa. Na Prefeitura de Cubatão, ocupou os cargos de chefe de gabinete, secretário de Saúde da Assistência Social, coordenador hospitalar da Fundação Cubatense. Ainda na área da saúde, foi diretor de Relações Externas da ProSaúde no Hospital de Cubatão. Foi presidente e vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, exercendo o cargo responsável pela análise das contas. Coordenador no Sindicato dos Hospitais no Estado de São Paulo e diretor do Hospital dos Estivadores de Santos. Também foi membro do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental, representando o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. Outras entidades na quais esteve envolvido foi no Campi de Cubatão, onde ocupou a vaga de vice-presidente e atualmente está como membro do Conselho Fiscal e é secretário na Sociedade de Melhoramentos do Jardim Casqueiro. Maneco é um apaixonado pelo esporte, principalmente o futebol. Ocupou o cargo de secretário extraordinário de esportes. Além de ser jogador em clubes como Cubatão e Light, foi presidente do Vila Bandeirantes Esporte Clube e diretor-secretário do Esporte Clube Jardim Casqueiro. Por todo o exposto, Manuel Tavares Pinho Filho é homenageado nesta noite. Convido o vereador Alessandro Donizete de Oliveira,
Que proceda a entrega da homenagem. Convidamos o homenageado para fazer breve uso da palavra. Boa noite a todos, a todas. Agradecer a Deus por estar presente nesse ato solene. Parabenizar os organizadores, agradecer ao meu vereador Alessandro pela lembrança e dizer que é uma honra ser descendente de portugueses. Meu pai, meus avós maternos e paternos são da nossa pátria-mãe. Deixar um abraço a todos e desejar que Deus possa nos cobrir de bênçãos. Obrigado. Nosso próximo homenageado é o senhor José da Costa, in memoriam, indicado pela bancada do PROS, neste ato representado pelo senhor Antônio Costa. José da Costa, nascido na cidade de Lousada, Portugal, em 1889, chegou em Cubatão em 1907, com 18 anos. Começou a sua vida profissional trabalhando no Porto de Santos, convidado para trabalhar na estrada de ferro de São Paulo Highway. Foi de operário a feitor, cuidando da manutenção dos trilhos. Enquanto trabalhava duro, economizou cada tostão que ganhou e comprou seu primeiro sítio no Itutinga, conhecido na época como Cubatão de Cima. Virou agricultor e se especializou no plantio de bananas, que comercializava para o mercado municipal de São Paulo e aqui na região. Quando não estava cuidando do bananal, trabalhava cortando lenha para a Companhia Paulista de Papel, lenha usada para o funcionamento das caldeiras para a produção de papel. Ali mesmo, no Itutinga, conheceu Laudelina Rolim, por quem se apaixonou e logo se casou. Dessa união vieram 10 filhos: Alcides, José Costa, Lauro, Conceição, Antônio, Walter, Noêmia, Lourdes, Pedro e Manuel. Em 1946, comprou o sítio de Piaçaguera, onde continuou com as plantações de banana, recebendo o reconhecimento de melhor qualidade da região do estado de São Paulo, e passou a exportar uma parte da produção para a Argentina e a outra parte vendia para a fábrica leonesa, que exportava o doce de banana. Sempre com visão empreendedora, o rude homem da terra percebeu logo que no rio Mogi Perdido, que cortava sua propriedade, rolava uma areia lavada de altíssima qualidade para a construção civil. Não perdeu tempo. Partiu para a extração manual e logo era reconhecido como a melhor areia da Baixada Santista, sendo usada na construção de todos os tipos de imóveis. Após uma vida de trabalho duro, em 1985, com 96 anos, nos deixou para seu descanso eterno. Por todo exposto, homenageamos in memoriam nesta noite José da Costa e sua família. Convido o vereador Guilherme dos Santos Malaquias, o Guilherme do Salão, para proceder à entrega ao homenageado. Convidamos o homenageado para fazer breve uso da palavra. Eu agradeço ao vereador Guilherme por essa.
Nosso próximo homenageado é o senhor Leonel Simões, in memoriam, indicado pela bancada do PSDB, neste ato representado pelo senhor Francisco Marcos Simões. A história de Leonel Simões é a história de muitos portugueses e seus descendentes. Filho de imigrantes portugueses, aprendeu no dia a dia o valor do trabalho e da família. Seu avô, Manuel Mesquita, chegou em Cubatão em 1918. Filho de agricultores, adquiriu uma grande área de terra conhecida como Sítio Grande, que ia dos Pilões ao Vale Verde. Em sua propriedade trabalhavam muitos imigrantes portugueses. O senhor Mesquita desejava uma vida melhor para ele e seus compatriotas. Investiu na construção de casas para as famílias que lá trabalhavam e ainda um alojamento para os solteiros. Graças a essa dedicação ao trabalho, eles se tornaram o maior exportador de bananas da região. Logo foi possível trazer de Portugal o restante de sua família. Serafim e Maria Rosa se casaram e, em 1934, dessa união, nasceu nosso homenageado Leonel Simões. Leonel e seus irmãos cresceram ajudando o avô e os pais na lavoura. Aprenderam sobre respeito, empatia, dedicação e responsabilidade. Com a morte do pai Serafim, os jovens se dedicaram à plantação, mas a industrialização dominava Cubatão. Aos poucos, a banicultura deu lugar à extração de areia, curtumes e fábricas de papel. Os irmãos Simões mantiveram a fazenda pelo máximo de tempo possível. As terras foram passadas para muitos dos seus empregados e, aos poucos, cada um buscou uma nova oportunidade. Leonel, preocupado com o rumo das coisas, buscou uma nova fonte de renda e teve nesta Casa Legislativa sua primeira oportunidade de trabalho por muito tempo. Leonel conciliou o cultivo de bananas com as atividades da Câmara, mantendo sempre sua conduta e dedicação. Nosso homenageado foi um exemplo de servidor, conquistou o respeito de todos e recebeu diversas condecorações pelo seu comprometimento. Leonel transmitiu aos filhos e colegas de trabalho um grande exemplo de responsabilidade, dedicação e empatia. Por todo exposto, homenageamos in memoriam nesta noite Leonel Simões. Convido o vereador Rodrigo Ramos Soares, proceda à entrega da homenagem. Convidamos o homenageado para fazer breve uso da palavra. Boa noite a todos. Aqui eu vou ser bem breve, né, e simples, como era meu pai. Agradeço a todos, né, em meu nome, em nome da minha família, né, por essa homenagem. E quem conheceu meu pai sabe que ele era uma pessoa simples, amigo de todos, né, e se dedicou muito a essa casa aqui, né. E isso para a gente é um orgulho, né? E é isso. Era como era meu pai, pessoa simples, humilde e amigo. Obrigado a todos. Nosso próximo homenageado é o senhor José dos Santos Cova, in memoriam, indicado pela bancada do PSB, neste ato, representado pela senhora Neuza Cova dos Santos. José dos Santos Cova nasceu em 11 de setembro de 1892, na freguesia de Vagos, Portugal. Filho de Manuel dos Santos Cova e Maria de Jesus. Desembarcou no Brasil no início do século XX, no Porto de Santos.
Maria das Pazes nasceu em 15 de fevereiro de 1904, em Vila Verde de Ficalho, Portugal. Filha de José Francisco Galego e Maria das Pazes Gomes. Desembarcou no Brasil em 1913, também no Porto de Santos. José e Maria se conheceram no interior de São Paulo, onde suas famílias se estabeleceram para trabalhar na lavoura. Se casaram na cidade de Buri em 27 de março de 1920 e tiveram 5 filhos: José, Teresa, Valdomiro, Neuza e Adelino. Toda a família continuou trabalhando na lavoura, na fazenda Quilombo, em Buri. Os filhos, desde pequenos, ajudavam nas plantações e colheitas de arroz, feijão, milho e algodão. Muitas vezes, os mais novos ficavam em redes, enquanto a mãe Maria colhia o algodão. Em 1948, José Cova veio para Cubatão procurar novas oportunidades de trabalho e, a partir daí, iniciou a história da família Cova na cidade. Com suas economias, comprou um terreno localizado na Rua São Paulo, retornou para a cidade de Buri e planejou a mudança definitiva para Cubatão. Comprou pinheiros em uma fazenda para transformá-los em vigas, caibros e tábuas para a construção da futura casa. Em 1951, a família Cova viajou de trem para Cubatão. Um caminhão trouxe as madeiras adquiridas na fazenda. Enquanto a casa era construída, a família morou em um chalé, em um bananal, atrás da estação ferroviária. Em Cubatão, José Cova trabalhou para a prefeitura, liderando um grupo de trabalhadores que faziam a manutenção e limpeza das ruas da cidade. Desta forma, conseguiu sustentar sua família até a sua aposentadoria. José e Maria viveram juntos por 61 anos, até o falecimento de José Cova em 20 de abril de 81, aos 88 anos. Maria das Pazes faleceu em 16 de maio de 1990, aos 86 anos. Hoje a família Cova permanece em Cubatão. Além dos filhos Neuza e Adelino, netos, bisnetos e tataranetos continuam morando na cidade, mantendo viva essa história que nasceu há muitos séculos atrás em Portugal. Por todo exposto, homenageamos in memoriam nesta noite José dos Santos Cova. Convido o vereador Sérgio Augusto de Santana, o Sérgio Calçada, para proceder à entrega da homenagem. Convidamos o homenageado para fazer breve uso da palavra. Boa noite a todos. Eu tenho pouco a dizer, só quero agradecer à diretoria da Câmara Municipal, ao Sérgio, ao meu sobrinho Alexandre, por essa homenagem aos meus pais, que vieram de Portugal e aqui fizeram do Brasil e de Cubatão a sua nova pátria. Em meu nome, do meu irmão Adelino e de toda a família Cova, meu muito obrigada. Nosso último homenageado é o senhor José Lopes, in memoriam, indicado pela bancada do Republicanos, neste ato representado por Maria Helena Lopes. José Lopes, nascido em Portugal, veio para o Brasil em 1925, optando por morar em Cubatão. Casado com Maria Augusta do Espírito Santo, teve 4 filhos, 11 netos e 9 bisnetos. Foi funcionário da Companhia Antártica Paulista de 1925 até 1931. Carvalho, como era conhecido, fundou, junto com alguns amigos, a primeira empresa de ônibus de nossa cidade.
A jardineira cubatense ligava o centro de Cubatão com o bairro Fabril, passando pelo acampamento da Light. Criou a primeira banda musical de Cubatão, que se apresentava nas tradicionais festas da cidade, além de realizar inúmeras exibições. Em 1958, a Bandinha do Carvalho já era famosa. Empreendedor nato, foi um marco no desenvolvimento econômico cubatense. Podemos destacar o Bar Esporte, o primeiro cinema cubatense e também o aluguel de carros, charretes e carroças. Este serviço de aluguel de carros ficou conhecido como Socorro Mútuo, levando diversas pessoas doentes para a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Nosso homenageado foi o primeiro morador da atual Rua São Paulo. Por sua dedicação ao próximo, por sua empatia e solidariedade, e ainda pelo seu legado, prestamos justa homenagem em memória ao senhor José Lopes. Esta presidência irá proceder à entrega da homenagem. Já falaram tudo sobre o meu avô, que foi um resumo magnífico. Eu queria agradecer aqui a bancada aqui presente, em especial ao nosso orador, representando os republicanos, pelo belo discurso que fez. Inclusive, te elogiar, porque você foi a primeira pessoa que eu conheço que sabe a história da nossa língua. Sim. Então, agora você falou sobre a língua portuguesa, que ela é originária de Lácio, onde hoje essa região fica na Itália. Você foi a única pessoa que sabe dessa história, que eu conheço. Então, eu queria agradecer aqui essa homenagem, porque meu avô foi realmente um benemérito. E deixou uma família grande. E temos que agradecer, homenageando Portugal, a vinda desses imigrantes portugueses, que é deles que tem toda essa gama de pessoas aqui. Meu avô não tinha só os netos de sangue, ele tinha netos emprestados. Estão todos ali, ó. A família do alemão. Tá? Então, era isso. Obrigada. No mês de junho, é comemorado o Dia das Comunidades Portuguesas em vários países pelo mundo. A Associação Luso-Brasileira de Cubatão, a ALUBRAC, por sua vez, realiza uma série de eventos na cidade. Este ano, com o apoio de patrocinadores, buscando estimular a cultura e o resgate das tradições lusitanas, foi criado um concurso de redação com o tema Portugueses, sua história, sua cidade, em parceria com as escolas UMI Padre José de Anchieta, UMI Bernardo José Maria de Lorena e com o CONDEPAC. Neste momento, informaremos o resultado deste concurso, bem como a entrega do certificado aos vencedores. Convido o senhor Maurício André Campina, presidente da ALUBRAC, para proclamar o resultado e proceder à entrega dos certificados aos vencedores. Boa noite. De fato, hoje um dia importante para a raça portuguesa, para toda a nossa sociedade cubatense. E para nós, alubraquianos, é um momento especial, que é um projeto nosso de algum tempo, desenvolver um concurso de redação que possa trazer a nós
o que de fato as crianças pensam, né? O objetivo desse concurso de redação, Portugueses, Sua História e Sua Cidade, era entender a cabecinha das crianças hoje na escola, ver se eles conseguem conectar o português de hoje, suas raízes, se quando eles andam pela rua, qual é a sensação que eles têm, se eles percebem a aproximação portuguesa, os monumentos. Então, esse era o grande objetivo do concurso de redação, e nós, alubraquianos, estamos muito contentes, muito felizes, né? Eu gostaria aqui de agradecer a professora Ana Paula Gorgulho Lopes, coordenadora pedagógica da Escola Lorena, Flávia Silvestre Rodrigues, coordenadora pedagógica da Escola José de Anchieta, a professora Luciana e o professor Wesley também, que assim que levamos a ideia para as escolas, eles abraçaram e entenderam o objetivo desse concurso de redação, né? E vamos, então, ao que interessa, de fato, né, que é fazer a premiação. Eu gostaria de convidar e, desculpa, agradecer a família Peralta, ao seu Armando Peralta, que sempre, efetivamente, nesses 17 anos de fundação da Lubrac, sempre esteve presente em todos os momentos e todos os projetos sociais e festivos que a Lubrac levou até ele sempre abraçou e sempre contribuiu bastante, né? Eu gostaria de chamar o Luiz Gustavo Peralta, filho 05, né, seu Armando? É o 05, para ele nos ajudar a premiação. E o senhor João Peralta também, o nosso historiador, o nosso intelectual lusitano. Seu João. Será que a sonoplastia tem né? Bom, vamos lá. Em quarto lugar, ficou para a Escola Lorena, tá? Então, eu convido Emanuele Oliveira Santos Dia para vir receber seu prêmio de quarto lugar. Por favor. Cadê a Emanuele? A Flávia, a coordenadora, a Ana Paula Gorgulho, pode receber? Terceiro lugar, também da Escola Lorena, Maria Heloísa Gonçalves.
segundo lugar, agora da Escola José de Anchieta, Giovana Salviano da Silva. Primeiro lugar, Escola Lorena, Mariana Cerqueira Souza Silva. Um agradecimento especial ao nosso patrocinador, que nos envelopes vermelhos havia uma quantia, um valor, né, para que a gente pudesse impulsionar a vontade dos alunos, né. Ao primeiro lugar, foi feito um patrocínio de R$600, ao segundo 400, ao terceiro 300 e ao quarto lugar R$200. Obrigado. Concedo a palavra ao senhor Armando Peralta. Boa noite a todas e a todos. E primeiro quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje nessa casa do nosso Legislativo de Cubatão, onde, como em qualquer democracia, o trabalho dos nossos vereadores é extremamente importante para o equilíbrio e para o desenvolvimento de nossa cidade, do nosso município. Primeiro dizer que eu posso como um dos patrocinadores, junto com o senhor Manuel Lopes, que infelizmente não está presente, mas eu quero agradecer primeiro ao nosso presidente desta solenidade, ao presidente da Lubrac, o Maurício Campina, ao José Augusto, e falar um pouco também do José Augusto. O José Augusto, eu acho que todos os portugueses de Santos e da região o conheceram no Consulado de Portugal de Santos. E eu posso dizer que ele sempre foi um grande amigo nosso e um grande amigo da comunidade portuguesa de Santos e região. E quando a gente fala em portuguesa, a gente sempre tem que falar principalmente nos milhares ou centenas de milhares de descendentes. Assim, um histórico rápido. A família veio de Portugal, primeiro a família Peralta, primeiro pelo nosso pai, que veio em 1951, e depois o Armando, mais
9 irmãos, aliás, mais 7 irmãos, e junto com a minha mãe. Minha mãe, tanto minha mãe como meu pai, falecidos já há alguns anos, mas nós, a família, sempre procurou honrar o nome e os costumes da própria família. Então, está junto aqui com a gente, hoje tenho o grande prazer de estar aqui com a gente, o Luiz Gustavo e o meu irmão João Peralta, e também a minha sobrinha Lúcia, né? E representando, neste caso, a Secretaria de Educação. Mais uma vez, estou muito feliz por estar aqui. O nosso presidente, o Maurício Campina, teve uma excelente ideia, e ele com a diretoria dele, e com a criação deste concurso, que a gente espera que seja anual. E eu quero dizer que ele teve um grande apoio de imediato. Tivemos uma reunião e eu pedi para ele, para ver se ele ampliava um pouco mais esse concurso, não é? E com um prêmio também que vale a pena as pessoas se esforçarem. Mas o mais importante, que eu penso, é a ideia. Porque a ideia de ter um concurso que as pessoas se interessem pela história da comunidade, pela história dos nossos antepassados, que aqui chegaram em 1500, eu acho que é extremamente importante. Nossos antepassados criaram um país-continente, um dos grandes países do mundo, e só não somos um país rico, somos eu diria, desculpe talvez o termo, eu diria que eles criaram um pobre país rico. Nós somos, o Brasil, um país extremamente rico, aqui nós temos de tudo, petróleo, que anos atrás se falava que a gente não tinha, e eu costumava dizer, meus amigos, como é que a Venezuela, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, todos têm petróleo, e cadê o nosso? Lá do outro lado da África, do outro lado do oceano, existem países também altamente ricos em petróleo. E eu sempre achava que não era possível que Deus tivesse esquecido de colocar esse produto aqui também para o nosso futuro. Felizmente, as coisas mudaram, principalmente, quer dizer, o Brasil descobriu o petróleo há muitos anos, mas com uma pequena exploração, e no final dos anos 90, que foi descoberto o pré-sal, e finalmente a gente descobriu que realmente nós somos também muito ricos em petróleo. E agora fala-se que se a gente realmente se der tempo, porque uma vez um sheik árabe falou, olha, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. E eu digo a mesma coisa com relação ao petróleo. Vai acabar o uso do petróleo, ou no volume que tem hoje, muito antes de acabar o petróleo. Então, é uma riqueza, como todas as demais riquezas minerais que a gente tem aqui no Brasil. E por que é que eu acho que o Brasil é um pobre país rico? Porque, apesar de toda essa riqueza, nós temos um povo, nós temos uma quantidade imensa de favelas, nós temos aí, segundo estatísticas, 30 milhões de pessoas pobres no Brasil. E isso, nós estamos aqui na Casa do Legislativo, senhores vereadores, e a gente espera que realmente a nossa política continue a dar uma virada nisso. Com relação a Cubatão, nós fizemos aqui, quando nós fizemos a loja 1 em Cubatão, na Avenida 9 de Abril,
A loja 1 estava entre as 7 maiores supermercados do estado de São Paulo. As pessoas diziam, putz, o Armando é louco, não vai ficar 90 dias aberto. É só começar a vencer os duplicados e tal. Nós acreditamos em Cubatão, graças a Deus, sempre tivemos muita fé naquilo que a gente faz, a exemplo do meu pai, e nós conseguimos ter sucesso absoluto. Nós temos, vou dar uma historinha rápida, desculpe o tempo, mas uma historinha rápida. Nós quando a gente construiu a loja 1, Supermercados Peralta, a turma perguntava, primeiro, por que supermercados? Eu falei, por quê? Porque esse Peralta é uma primeira de 5, se Deus quiser. E, rapidamente, a gente também chegou nos 5. E para dizer que a gente é muito grato, muito agradecido à população de Cubatão. Sempre nos prestigiou, e nós aprendemos em visitas, em convenções de supermercados em outros países, especialmente nos Estados Unidos, e a gente aprendeu que você só cresce se você estiver aliado com o povo, se você der ao povo o que ele precisa e por um preço. Não se fala em preço barato, porque ninguém concorda que exista preço barato. Mas a verdade é que nós podíamos concorrer com outros supermercados. O grande comércio da época de Santos, vários supermercados, mas especialmente os feirantes, a gente conseguiu, graças a Deus, nos preparamos e acompanhamos a concorrência de todos eles, e fomos também a primeira rede de supermercados em toda a Baixada Santista. Então, eu tenho uma gratidão, que eu posso dizer, senhor presidente da mesa, eu posso dizer que eu tenho uma gratidão infinita com esta cidade. Nós moramos aqui muitos anos, a nossa sede também foi em Cubatão até 2000 e lá vai pedrada. E eu quero também dizer, desculpe mais uma vez o tempo, eu quero mais uma vez dizer que eu, especialmente, ainda espero fazer muita coisa em Cubatão, quando a gente resolver uns problemas do grupo, problemas familiares, mas eu sempre dizia que Cubatão tinha as grandes indústrias, as grandes empresas, quer dizer, 12 grandes indústrias de base, mas tudo que a gente produzia aqui, as matérias-primas que a gente produzia aqui, iam para o Brasil, afora e pelo mundo. Nós não conseguíamos produzir nada, ou praticamente nada, de consumo popular. Os nossos empregos na indústria também, nos últimos anos, a grande parte dessa mão de obra é de pessoas especializadas, que nós, na nossa comunidade, temos um nível, hoje, muito melhor, mas um nível ainda insuficiente. E, para encerrar, eu gostaria de dar os parabéns, agradecer a todos os vereadores, ao nosso presidente da mesa e também ao Maurício Campina, por essa brilhante ideia de iniciar esse concurso. E a gente espera que a gente tenha muito sucesso com essa ideia no futuro. Muito obrigado a todos. Pois é.
Concedo a palavra ao amigo Maurício Campina. Que noite boa, né? Graças a Deus. Gostaria de cumprimentar o amigo, companheiro de muitas campanhas políticas, né, Tim? Tive o privilégio de estar na sua primeira, caminhar ao teu lado, e agradecer, cumprimento e agradeço, por novamente entender a importância desse ato solene, a importância de se discutir, né? De se expor aquilo que se faz necessário na cidade, uma cidade que, nos últimos 30 anos, tem perdido um pouco de sua tradição e sua história. Então, é um ato, entre tantos outros, Afonso Schmidt, entre tantos outros, que é importante que essa casa tenha um papel importante quando reproduz esses atos solenes, né? Gostaria de cumprimentar e agradecer o meu orador, falo meu orador porque é um grande amigo, Zé Augusto, por ter também entendido a importância da sua fala nesse momento, né, da experiência que você traz de outros países, de outras associações centenárias, né? Obrigado novamente. Agradecer novamente ao seu Armando Peralta pela contribuição nesses 17 anos de Alubrac. Agradecer ao amigo Manuel Simões Lopes, que também contribuiu para o concurso de redação, mas algum problema deve ter acontecido que ele não veio hoje, né? Agradecer a presença de todos os homenageados, minhas senhoras e meus senhores. Olha, foi nesses últimos meses, fiquei meio preocupado o que eu falaria hoje aqui. Já estive nessa posição aqui, Zé Augusto, algumas vezes, e eu não queria ser repetitivo, né? Porque quando a gente vai falar de Portugal, a gente tem uma história imensa, né? Portugal, praticamente, ele, na história da humanidade, ele teve seus fatos e atos e ações que mudaram a história da humanidade, não uma, mas 2 ou 3 vezes, né? E não queria ser repetitivo, mas na construção do concurso de redação surgiu, talvez, a minha fala aqui, porque eu tive que me envolver com os alunos, com as escolas, e antes da gente apresentar o concurso nas escolas, eu fui conversar com alguns alunos, para a gente ter o termômetro do que poderia acontecer no concurso de redação, né? E um desses garotos, quando eu estava falando, ele falou, olha, Portugal está por fora. Foi bem assim, curto e grosso. Esse negócio que descobriu o Brasil por acaso, estava indo para algum lugar e acabou descobrindo o Brasil. Essa fala me fortaleceu ainda mais na construção do concurso de redação, né? E de que forma a gente consegue mostrar para esse garoto, para essa juventude, de que não foi assim, né? Eu, como gosto muito de ler, gosto muito da ciência, eu entendi que a ciência seria muito mais, teria uma interferência muito mais importante para mim construir aquilo que foi desconstruído nesse garoto. E aí eu busquei, dentro das minhas pesquisas, uma lei chamada causa e efeito. E assim eu expliquei para aquele grupo de garotos por que não foi um acaso o descobrimento do Brasil. E essa lei, ela diz mais ou menos assim: a lei causa e efeito é um princípio universal, que significa que o acaso não existe. Eu já expliquei para ele que descobrimos aqui não foi um acaso. Um dos princípios da lógica é a causalidade, não o acaso, mas sim a causalidade.
ou seja, o trabalho, como o seu Armando Peralta muito nos colocou aqui, o seu sucesso. Essa causa pode ser boa ou ruim, promovendo, respectivamente, resultados positivos ou negativos. E pegando carona na ciência, comecei a tentar reconstruir aquela história para aqueles garotos. Se o português, José Augusto, se o português estivesse na sua casinha, lá em Lisboa, tomando seu vinho, comendo seu bacalhau, e saísse para velejar com a família e, de repente, encalhasse, opa, cheguei no Brasil. Eu até acreditaria que foi um acaso, mas não foi assim. Portugal, para descobrir o Brasil, ele criou a Escola de Sagres, ele construiu ou melhorou equipamentos e instrumentos de navegação para aquela famosa grande expedição que foram as grandes navegações. Ele construiu uma esquadra capaz de durar o tempo necessário dessa expedição. Ele construiu a caravela, que naquela época foi o melhor navio para esse tipo de expedição. Ou seja, não foi o acaso, foi trabalho. Hipólito Leon, um outro cientista, ele diz que todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esse efeito, essa causa, o efeito é o resultado, a causa é o trabalho. Ou seja, todo esse trabalho que os portugueses tiveram em construir, em aprimorar, em busca do caminho das Índias, foi o que resultou, porque a gente sabe que todo efeito, todo resultado de um resultado inteligente, ao longo dessa busca pelo resultado final, nós temos pequenos resultados tão importantes quanto o principal. E aí sim entra o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil fez parte de uma evolução. E, junto com o descobrimento do Brasil, o caminho das Índias, ou seja, o efeito que foi o resultado do caminho das Índias, Portugal criou e desenhou diversos mapas que são utilizados e cartas náuticas que são utilizados até hoje. Trabalho. Não foi o acaso. Foi a casualidade do trabalho que gerou um efeito inteligente. Portanto, Zé Augusto, se eu estiver errado, que me corrija. Portanto, o maior legado que Portugal nos deixou foi o trabalho. O maior legado que Portugal nos deixou foi o trabalho. Todos aqui passaram já numa padaria, às 9, às 6 da manhã, às 11 da noite, numa farmácia como o seu Duarte, um grande exemplo, num açougue, ou nas lojas do seu Peralta, e lá estavam os portugueses. O trabalho é o grande legado que Portugal nos deixou. E é tão importante esse legado, porque as terras conquistadas, elas podem ser reconquistadas novamente. Ou seja, agora o trabalho não. O trabalho, Portugal nos deixou no DNA. É isso que nós vemos todos os dias, quando as pessoas acordam cedo com um objetivo. Esse evento mesmo, esse ato solene, ele tem o objetivo de homenagear pessoas que trabalharam por essa cidade, pessoas que, de alguma forma, seja o seu avô, seja o pai ou o filho, eles deixaram aqui aquilo que eles lhes ensinaram lá atrás. Finalizando, eu acredito que esta Casa de Leis e seus vereadores, representantes legais do povo, o Executivo, têm a obrigação de perpetuar este legado português, com uma gestão de projetos que promovam ainda mais
a força do trabalho inteligente junto aos jovens. E juntos possamos causar, porque causar é trabalho, e gerar efeitos inteligentes em nossa cidade por muitas mais gerações. Muito obrigado e uma boa noite. Esta presidência, em nome dos vereadores que integram este poder, agradece o orador oficial, o senhor José Augusto do Rosário, pelo brilhantismo dado à solenidade. Agradece também a presença dos senhores vereadores, das autoridades, dos homenageados e seus familiares, e a presença da comunidade em geral. Agradece ainda a todos os servidores envolvidos nesta solenidade, bem como a TV Câmara de Cubatão e demais prestadores de serviço que atuaram pela realização desta solenidade. Após o encerramento oficial do presente ato solene, convido os homenageados, os vereadores presentes e os membros dessa mesa de honra para se posicionarem à frente da mesa para o registro oficial da solenidade. Pedimos que os familiares e amigos aguardem tal registro para prestar cumprimentos aos homenageados. Declaro encerrado o presente ato solene. Convidamos a todos que apreciem um coquetel no saguão, no primeiro andar.
O ato solene em comemoração ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Eu estou ao lado do orador oficial desta solenidade, senhor José Augusto do Rosário. Uma data importante, Portugal é tão importante como disse os senhores. E como é que o senhor se sentiu sendo convidado a ser o orador desta noite? É extremamente emocionante e importante para todos nós, brasileiros e também portugueses. Boa noite ao senhor. Muito boa noite. O Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas é a data máxima de Portugal e, portanto, merece ser celebrado em grande. E foi com muita alegria e satisfação, me senti honrado em ter sido convidado para ser o orador oficial dessa sessão, que, para além de celebrar o Dia de Portugal, também homenageou tantas pessoas importantes da nossa comunidade portuguesa aqui de Cubatão. Legal. Um abraço, boa noite ao senhor e obrigado pela presença. Sou eu a agradecer sempre. Obrigado. Muito bem, está aí a participação do senhor José Augusto, que foi o orador oficial desta solenidade aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. E agora eu converso com o vereador Marcos Roberto Silva, o vereador Tinho, que presidiu esta solenidade nesta noite aqui, em comemoração, repito, ao Dia de Portugal, a Camões e também das comunidades portuguesas. Vereador Tinho é o autor da propositura, não é, vereador, que criou este ato solene em comemoração ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Uma noite emocionante, né? Boa noite ao senhor. Boa noite, Washington, a todos que estão nos acompanhando, e é sempre um prazer. E esta é uma solenidade onde nós já temos isso como tradição do nosso trabalho, até porque a importância da comunidade portuguesa na nossa cidade, junto com muitas outras. Aliás, o Maurício disse, agora Maurício Campina disse o seguinte, que a história de Portugal é muito mais rica do que algumas pessoas imaginam, né? Passou por aqui, não. Ele contou uma história extremamente emocionante, não é? Muito emocionante, né? E você perceba aquilo que foi falado, o currículo, né? A história de cada pessoa que passou aqui, que foi homenageada, de quando chegou aqui na nossa terra, na nossa cidade de Cubatão. O trabalho, né? Que é isso que foi o que o Maurício fez questão de frisar, a comunidade portuguesa tem no seu DNA. E isso só veio a contribuir, né, com desenvolvimento, com tudo aquilo que hoje a nossa cidade passa e vem passando por crescimento e tem uma colaboração importantíssima pelos portugueses. Então, é extremamente emocionante. A gente, como filho dessa cidade, só tem a agradecer à comunidade portuguesa por ter escolhido a nossa cidade para ajudar no desenvolvimento e que até hoje tem essa tradição. A gente está muito feliz por essa noite. Um abraço e boa noite ao senhor. Obrigado, eu que agradeço. Fique com Deus e um beijo no coração de todos. Muito bem, está aí a participação do vereador Marcos Roberto Silva, vereador Tinho, que participou, que presidiu esse ato solene aqui na Câmara Municipal de Cubatão. Eu recebo aqui agora o Maurício Campina, por favor, que ele que é o presidente da Lubras, que não é? É a Associação Brasileira, a Associação Luso-Brasileira de Cubatão. Eu disse isso aos nossos entrevistados e não teria uma outra pergunta, e esta mesma pergunta eu faço a transferência dela para você. Uma noite emocionante, onde se falou bastante, entre aspas, né? Como você mesmo disse, precisaria de muitas horas para falar da história de Portugal, mas bacana este reconhecimento dos brasileiros, a união de todos vocês nesta noite, não é, Maurício? Boa noite a você. Boa noite a todos. É lindo, né? A gente se emociona, cansa, mas a gente é resiliente, então a gente vai para cima e a gente precisa fazer as coisas acontecer na cidade, né?
é um ato solene que ele vem ao encontro daquilo tudo que a gente busca na cidade, né? Tradição, o resgate, né? Do amor, do pertencimento, né? Eu sempre falo que a gente precisa ter pertencimento para o lugar que vivemos, que é isso não nos dá mais ânimo, né? Para o dia a dia, para o dia do trabalho, né? Eu acho que esse ato solene, agradeço o vereador Tinho por ter entendido e ter provocado o requerimento para que o ato acontecesse, por também o nosso presidente da Câmara, por todos aqueles que contribuíram, setor de comunicação sempre especial, né? E é isso, acho que venham mais eventos como esse, que tenham esse objetivo de resgate, né, de promover, né? E o concurso de redação, assim, foi uma coisa, um sonho que eu consegui realizar, que nós alubraquianos conseguimos realizar e que, se Deus quiser, o ano que vem vai ser mais amplo, que possa atingir todas as escolas do município. Então, só para encerrar com você, faria tudo de novo? Vai fazer tudo de novo? Será realizado tudo de novo? Sim, com certeza, com certeza. Quanto mais, melhor. Um abraço, boa noite a você. Eu que agradeço. Muito bem. Esse é o Maurício Campina, não é? Digamos assim, que é o presidente da Associação Luso-Brasileira da cidade de Cubatão. A você que nos acompanhou neste ato solene em comemoração ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, os nossos agradecimentos de todos os integrantes da TV Câmara de Cubatão. Abraço a todos, boa noite e até o nosso próximo encontro.